Bom dia, bom dia, bom dia. Que bom que estamos juntos mais um dia de sol, mais um dia bonito em São Paulo, começando a nossa vida e continuando a nossa vida juntos. Vamos conversar hoje sobre assuntos que eu acho que são importantes para nós que tomamos esse sacramento. É importante saber as coisas. Eu estava lembrando, agora cedo, ontem já, esses dias, para falar a verdade, sobre as várias perguntas que as pessoas têm me feito. Então, as pessoas me perguntam coisas. Bom, então, eu estou respondendo, vou começar a responder por aqui, lembrando dessas perguntas que têm sido feitas, não somente uma vez, mas muitas vezes, ao longo desses 22 anos de Porta do Sol aberta, quase 30 que a gente atua na Oscar. Então, a gente já ouviu muitas perguntas, muitos questionamentos de várias formas. Então, lembrando dessas coisas que eu vou tentar conversar hoje com vocês sobre isso. E se alguém tiver alguma pergunta, por favor, faça aqui por escrito, que eu leio e respondo, ok? Então, obrigado, Fátima, Kelly e Douglas, que já estão na nossa salinha. Então, eu estou aqui em casa, olhando para a tela e imaginando que nós estamos numa sala juntos. A tecnologia faz isso, um desejo mental vira uma coisa material. Então, pensando, me pergunto, se alguém fizer um trabalho espiritual ruim para mim, pega, para mim, quer dizer, para a pessoa, então, fazendo alguma coisa para estragar a vida da pessoa, a pessoa foi vítima de algum mal feito, de alguma coisa, pega. Então, já me fizeram essa pergunta e quem fez, às vezes que me fizeram essa pergunta, as pessoas estavam bem preocupadas com isso, porque se sentiam, inclusive, ameaçadas. Nossa Senhora, parece que puxa essa energia aí. Então, eu vou responder uma coisa para vocês. A mente, o cérebro, então, ele funciona em várias ondas, energias. Então, a onda beta, ela funciona mais forma rápida, que é aquela onda, vou escrever aqui como é que é. É aquela onda que a gente faz bem rápida. Aqui, tipo assim, bem rápida. Porque senão a gente não anda, não levanta, não acorda, não toma banho, não limpa a casa, não faz nada. Então tem que ter essa energia. Tá, 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 tá. Depois tem a alfa, que é um pouco mais lenta. É em camadinhas, olha. É alfa, delta, que vai fazendo, e uma outra quase parando. A alfa, beta, delta e gama. A gama quase, essa última, quase para. Então, quanto mais profundo for o cérebro, mais lentas são essas ondas. Então, você entrar em alfa, que é o estado que a gente entra quando toma ayahuasca, você tem que parar um pouco. Você tem a sua mente tem que serenar. Então, a gente começa por dar uma paradinha no corpo, para um pouquinho. Aí você entra em alfa. E a alfa que faz a comunicação com vocês é um estado de alfa que chega a ser quase delta, mas é um pedacinho ali. E assim você vai. Então, os trabalhos espirituais, bons ou ruins, depende de cada grupo, de cada trabalho, de cada igreja, de cada religião, ele funciona numa onda, entendeu? Ele funciona numa onda. Então, a ayahuasca ela vai muito do alfa para os outros. Ela funciona em todas as ondas. Mais no alfa, mas funciona em todas as ondas. E tem trabalhos que funcionam para prejudicar. A pessoa vai fazer uma coisa ruim para impregnar a tua mente com energias ruins para te prejudicar a vida. Ela vai fazer, em geral, só pega na onda beta, porque ela quer prejudicar a tua vida, ela não quer prejudicar a tua mente, teu espírito, ela quer prejudicar a tua vida. Quer que você não faça mais isso, não faça mais aquilo, que não tenha sorte, que não tenha isso, que fique doente, que se estrepe, que não ganhe dinheiro. Então, uma vez você entrando em alfa, você sai daquele caminho
do beta do qual jogaram um lixo aí, vamos dizer. Como fosse estrada. Temos 4, jogaram um lixo. Aí você vai pegar outra estrada. Só que nessa outra estrada você tem que ir um pouquinho mais devagar para poder andar. E na outra mais devagar, na outra mais devagar. Então, ao você estar andando nessa outra estrada, você tem notícias daquela estrada beta, do qual tem trabalhos, tem obstruções. Vamos falar assim. Jogaram energia ruim ali. Aí você vai lá e vai limpar. Se você não for lá e não puder limpar pessoalmente, você vai pedir para alguém fazer. Teu mestre, teu guia, teu amigo, alguém se vira. Rezar. O serviço de limpeza aí vai ser conforme o seu alcance, influência e possibilidade de ter. Primeiro, já descobriu o que é, já ficou mais fácil, já determinou, já delimitou aonde está o mal feito. Então, quem toma esse sacramento não tem trabalho que pega. Até pega se você não tomar, se você não perceber, porque no primeiro trabalho que você for fazer, que você entrou em algo, você fala, opa, tem coisa aí. Aí, se você aceitar que aquilo é forte e poderoso, você já está vencido. Então, você acha que você não pode vencer aquilo. Então, geralmente, quem faz esses trabalhos, quem usa e quer te intimidar, porque quem faz esse trabalho, ele geralmente dá a notícia que fez, ou manda dizer que fez. Ele quer te intimidar, ele quer te pôr medo. Aí, através do medo, você fica paralisado e não faz nada. Mas não tem como pegar, porque tem uma regra, eu tenho um irmão que é pai de santo, né? Então, tenho muitos amigos que são pai de santo. Trabalham entre eles muito bons em São Paulo. Então, uma primeira regra é como é que você sabe que jeito desfaz um trabalho? Como é que se desfaz um trabalho? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é descobrir quem fez. Como fez. Na hora que você descobriu quem fez, como fez, o trabalho está desfeito, acabou. Agora, que jeito você vai agradar a entidade espiritual que estava lá presa, seja lá inferior, ou o nome que você queira dar, aí já são outros 500, daí é a metodologia. Mas está desfeito. A hora que você soube, foi se procurando por causa disso, daquilo, tal, casando, está desfeito. Acabou. Não tem mais como. Não tem mais como, não pega, não pega. Só pega se você não souber. Você vê aquela atuação negativa, até que você saca que é alguma coisa que não é você que está gerando. É uma captação de energia negativa. São o que o Dr. Eliezer Mendes chamou de personalidade intrusa, o Allan Kardec chamou de obsessor, encosto, todas essas coisas. Aí você vai assimilar e ficar com medo, tá danado. Mas se você tem uma fé firme, forte, não tem o que pegar. Se pegar macumba é negativa. Pegasse, eu estava morta. Essa hora pode crer que eu estava morta, porque o que tem de gente que já veio no trabalho falando que queria acabar com a minha vida, acabar comigo, porque acho que esse trabalho é muito perigoso, é muito isso, muito aquilo, até que a pessoa chega, já muita gente veio armada no trabalho. A gente veio armada para me dar um tiro no meio do trabalho. Chegou a um ponto que eu cheguei a pôr até segurança lá dentro, porque eu falei, pô, não dá, né? Mas aí se você se intimida, se você está com medo, você já se rendeu. Você desfaz isso no plano espiritual, ao saber quem é, como é, que jeito é. Pronto, está desfeito. Você se entrega para Deus e deixa Deus tomar conta da tua vida. Está desfeito também. Então você não precisa saber, mas Deus sabe. Você se entregou para Deus, acabou. Você limpou o seu caminho. Então, a oração, a meditação, ficar todo dia limpando, dar uma geral na cabeça, sabe? Então, porque a sua cabeça sabe, né? Você captou. Então, você não pode assimilar por captação o mal, a energia negativa que o outro manda. Você não pode assimilar. Então, se você pega até a desinteria do outro, a dor de cabeça do outro, você vai pegar coisa ruim do outro também. E se o outro te manda determinado, aí fica mais fácil. Está entendendo? Então, não pode ficar captando
pegando para cá, para lá. Não, não, pera, limpa aí. Então, por isso que eu recomendo, e todos os padrinhos recomendam, você senta, põe a mão no joelho, respira e vai. Não se encante com as energias negativas. Não fica querendo, sabe, andar para cá, para lá, vendo o que tem no seu inconsciente, o que foi que... Limpa essas informações negativas, lixo que está no seu cérebro. Limpa como se estivesse limpando o porão da sua casa, o sótão, sei lá, onde você guarda as tranqueiras, a lata de lixo. Limpa aí. Então, o que você faz quando você limpa? Você pega um pano, pega a vassoura, pega desinfetante. A gente usa aqui incenso, cristais, da passe. Então, tem os seus recursos no qual você vai fazer isso. Então, eu lembro que as energias, tanto positivas como negativas, elas ficam impregnadas nos locais. Então, vamos dar um exemplo. Um exemplo bem conhecido de todo brasileiro, que é o Tiradentes. Tem Tiradentes com isso, tem tudo, olha, gente. Então, o Tiradentes, quando foi condenado à morte, a coroa achava que, coroa portuguesa, achava que ele e a família dele, onde ele morava, era o ponto do mal, porque ele era já estava conspirando a favor da República. Então, ele era contra a rainha, Dona Maria, mãe do João VI. Então, o que faz? Para tirar aí não só a presença física dele, mas a energia física que ele possa ter deixado nos lugares do qual ele viveu, como a casa dele. Então, além de ele ser enforcado, ele foi esquartejado e pedaços do corpo dele foi exposto em poste para que todo mundo visse, olhasse e temesse por saber quem se opunha à corte, quer dizer, por temor, por medo, para ver aquilo, um pedaço de perna, um pedaço de braço, um pedaço disso, um pedaço da cabeça, por aí. Não contente com isso, que eles faziam para todo condenado à morte, faziam isso, traidor, etc. E tal, que eles achavam que era. Destruía a casa, punha a casa do cara no chão, prensava tudo, aquilo era na mão, não tinha trator naquela época, prensava todos os tijolos, não aproveitava nada, não vendia nada, e depois, quando estava no chão batido, misturava com terra, o chão batido, jogava sal para tirar toda a energia que ele possa ter deixado lá. Entendeu como é que fazia? Isso fazia para todo mundo. Desde a Idade Média, era uma comida deles. Então, você tacava sal em cima. Então, até hoje tem igreja, eu não sei que igreja que é, não é o Asqueira, igreja nem católica, é uma outra igreja, que eles fazem o caminho do sal, fazem esse procedimento para a pessoa se libertar das coisas, energias negativas que tem. Então, até hoje ainda se usa essas coisas. A pessoa toma banho de sal, saquinho de sal, sal do Himalaia, sal do Tibete, sal de não sei de onde, e passa no corpo para tirar energia negativa, aquelas coisas que usa ainda com o sal, entendeu? Então a pessoa usa seus recursos aí para dar uma limpada em si mesmo, né? Então é mais ou menos um exemplo disso. Agora, por que eles fazem isso? Porque nós deixamos aonde nós vamos e o que nós fazemos, vamos pegar um lápis, aqui, um lápis. A gente deixa a nossa energia impregnada nos objetos que tocamos, na casa que você usa todos os dias, aí que deixa mesmo, né? Daí você deixa a energia impregnada ali. Tanto que a gente deixa, que você pode ver, não só nesses locais, mas em outros locais também, que quando um médium começa a canalizar uma mensagem, no mundo inteiro começa a aparecer médios canalizando quase a mesma mensagem, quase igual. Então, quando surgiu o Freud, ele começou a falar sobre os problemas da mente, e que a pessoa criava através de traumas e conflitos, e começou a questionar sobre isso, e a filha dele escreveu sobre as questões que já vinham desde a infância, até da genética, depois apareceu Jung e tal, e ele falou
sobre a questão das pessoas estarem captando a energia deixada nos locais. Tanto que no mundo inteiro começou a aparecer, talvez por telepatia, captação, pessoas falando sobre questões psicológicas. Havia o William Reich, havia outros grandes psicólogos, psiquiatras, falando sobre a energia mais densa, menos densa, de um jeito ou de outro. Tanto que tem um livro que eu acho muito interessante, que é desses psicólogos humanistas que vieram da Europa, na Segunda Grande Guerra, para os Estados Unidos e escreveram livros. Tem um que circula no Brasil, que é muito conhecido, chama-se Não Temas o Mal. Aí você vai ver quem escreveu o livro. Eu sou muito curiosa, gosto de ver quem escreveu o livro. A Eva, como chama? Eva Prehocks, ela era esposa do cara que ajudou o William Reich a fazer psicologia bioenergética. Então, ela fez assim 250 e tantas palestras canalizadas por um guia dela, que se transformou em livros e metodologia espiritual. Um dos livros que ela escreveu foi Não Temas o Mal. Aí, tá, achei incrível, muita gente já leu aqui, que está aqui, já leu. Então, até eu tenho ele aqui, eu vou mostrar para vocês. Já. Então, Não Temas o Mal. Então, nesse livro, é o resultado do método, mas tem um livro que tem as palestras. Aí, vamos ler as palestras, vamos ver o que ela canalizou. Ela canalizou um monte de perguntas e respostas que você vai encontrar parecido no Blavatsky, na Ana Bessan, no Allan Kardec, no André Luiz, e outros tantos espiritualistas por aí no mundo. Só que ela pegou, organizou, escreveu em livro e editou. Pronto, e praticou. Isso fez a diferença. Então, divulgou o conhecimento de como você não deve se apavorar por as energias negativas que circulam no mundo e pelo mal que as pessoas, às vezes, provavelmente, podem desejar a cada um de nós. Então, a gente não pode temer esse mal, porque senão a gente fica vivendo a vida pensando nisso e a vida não vai para frente. Às vezes a pessoa pensa que sair do lugar e ir para outro lugar, não vai adiantar, não, é tudo no cérebro, gente. Então, não tem mais o mal. Realmente não deve temer a energia negativa se você conseguir pensar em energia positiva. Então, quando a pessoa está muito impregnada no seu próprio eu, ela não consegue pensar em mais nada, a não ser nela e nas coisas dela, tem o mantra, que é o mantra mais poderoso do mundo, que eu vou ensinar para vocês agora. Eu até gostado disso. O mantra, eu vou escrever. Cada um de vocês escreve. É o mantra do seu próprio nome. Eu digo para mim, meu nome é Ana Vitória Vieira. Vilma disse, meu nome é Vilma Gil Gomes. Então, não fala apelido, nem fala o nome que você assina na carteira de identidade. E repete para você. Tanto funciona que na Índia, quando a pessoa chega para um guru e ela está despersonalizada, ela está sofrendo, ela está mal, ela chega lá se jogando nos pés dele, me ajuda, pelo amor de Deus, o que ele faz? Ele dá o nome dele para a pessoa falar. Dá o nome dele, para a pessoa pegar essa personalidade, essa energia, para poder se levantar e um dia poder pronunciar o próprio nome. Perceberam? Sacou? No Tibete, eles repetem até hoje a Mani Padme Hum. Eles falam Mani Padme Hum, que é a tradução. Ó flor formosa, ó flor maravilhosa. Eles chamam o Tibete como flor, de brilho e formosura. Então, eles fazem louvor à sociedade. E ficam falando isso e falam isso até hoje. Você passa lá nas ruas do Tibete, o cara está lá com a rodinha de fortuna falando assim, tem gente que fala isso e não sabe a tradução, mas ele está dando louvor à própria cidade. Você fala assim, Rio de Janeiro é maravilhoso, São Paulo é lindo, maravilhoso, ó, flor linda do Oriente, mais ou menos isso. Então, aqui no nosso caso, nós vamos falar o nosso próprio nome. Todo dia. Vai assim 10 vezes. Meu nome é
Eu falo o meu nome, cada um fala o seu próprio nome. E repete. E tenta repetir o nome, olha, sem pensar em mais nada, mais nada. Se você não conseguir pensar no seu nome sem pensar em outra coisa, você escreve, porque você tem que olhar o que você escreveu. Então, você tem que prestar atenção, reter tua mente em alguma coisa. Então, escreve, meu nome é e olha para o nome. Aí você vai ver que só nesse ato de escrever e olhar, você já pensou em 10 mil coisas. Então, a mente, ó, tem uma mente que ela não para, né? Ela é instável, ela fica para cá, para lá. Então, é uma mente fácil de pegar qualquer coisa que esteja no meio ambiente ali. Isso te prejudica a tua vida, te prejudica a tua ação, prejudica a tua inteligência. E mesmo quando você vai em transe, você toma uma planta de poder, você usa uma planta de poder, ela vai, devido à sua imensa energia e força, ela vai forçar você a concentrar, até pelo medo, em alguma coisa. Aí você começa a cantar, começa a melhorar, começa a melhorar, começa a melhorar, você começa a prestar atenção no altar, prestar atenção no maracá, em alguma coisa que desvia da tua vida cotidiana. Aí você começa a elevar o pensamento, aí até chegar num ponto que você não pensa em nada. Mesmo que seja por segundos, ao chegar no nada, você já produz um efeito maravilhoso. Então, vamos começar a treinar. Escreve. Meu nome é, escreve o nome. Tem uma caneta aqui. Então, escreve o nome. Meu nome é, o meu aqui, Ana. Escreve o nome inteiro, tá? Então, e olha, o que você pensou no meio entre escrever o nome e o sobrenome? O que foi que você pensou? São os pensamentos intrusos que teu nome atrai. Você fechar os olhos e pensar no seu nome falando, você vai ver cores. E se pensar com mais atenção, você vai ver sons. E se você pensar com mais atenção ainda, você vai ver imagens. Aí você pega o que tiver. Você está limpando. Então, vou limpar meu nome. O som ao qual eu atendo. Entendeu? O seu nome é o som mantra, o som ao qual você atende. Aí você vai limpar. Você imagina, então, o fogo criador do universo, uma tocha na sua mão, limpando o seu nome. Você começa limpando. Ó. O meu. Eu estou fazendo o movimento do meu nome, porque eu não vou limpando. 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 Aí você passa em você mesmo. Limpando. Se você está num ambiente que não é muito poluído por energias negativas e por inimigos, pessoas que desejam mal para você, essa limpeza dura um pouquinho mais. Se você está num ambiente que você tem invejoso, tem maligno, tem inimigo, tem gente que está contra você, aí você tem que fazer essa limpeza diariamente. Então, na dúvida, faz diariamente. Entendeu? Então, esse é um belo exercício diário, né? Então, eu teve uma época que eu estava com a mente muito estável, há muitos anos atrás, acho que uns 30 anos atrás, mente extremamente estável, estava não sei sabendo direito o que pensava, eu passava o dia inteiro falando. Eu ficava chamando eu para mim mesma, incorporando a mim mesma. A Shishonoe, eles têm um outro exercício muito interessante, que você pega, enche a sua mão aqui, a sua mão, de arroz, o que só não aguenta, se você fecha, o que aguenta ter de arroz, põe na mesa e fica. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Até terminar. Então, nossa, opa, desculpa. Então, eu fiz isso também, para agradecer a Deus. Também obrigado meu pai, meu obrigado minha mãe, obrigado meu filho, meu obrigado meu irmão. Começa a agradecer todo mundo. Então eu enchi a mão, então eu já tinha assim num lugarzinho meus arrozinhos. Acabava de um lado, começava do outro. Acabava de um lado, começava do outro. Até conseguir ir limpando, porque na hora que você fala muito obrigado meu irmão, muito obrigado minha mãe, muito obrigado meu pai, você está limpando a sua relação com aquela pessoa. E às vezes você está tendo uma energia negativa que não é exatamente vinda daquela pessoa, mas da imagem que você faz sobre aquela pessoa. Então, o que a gente tem muito disso a gente vê isso no horóscopo. Então, a Lua já me representa energias femininas, né? Então, da sua mãe. Quando ela está, indica a forma como você vê a tua mãe. Não é como a sua mãe é, mas é como você enxerga. Então,
buscador, o iniciado, ele vai buscar o quê? Não ver o que eu quero ver, mas eu quero saber a verdade, como aquela pessoa é de verdade. Não quero ficar imaginando, criando imagem a respeito de uma pessoa, eu quero saber a verdade a respeito. Mas, a princípio, a gente faz isso, a gente imagina. Então, geralmente, as religiões, os mitos, e a sociedade cria tipos do qual a gente, às vezes, fica escravo deles o resto da nossa vida. Faz com que a gente tenha preconceito disso, preconceito daquilo, ideias preconcebidas, aprendizados negativos a respeito de coisas que não precisava ter, que você só vai se livrar disso se você meditar, pensar a respeito, entendeu? Então, esse exercício de falar o próprio nome e olhar o que vem é maravilhoso. Aí você pode fazer mais outras coisas. Escrever teu nome, Vieira Monteiro. Então, daí você pode pegar a numerologia e fazer a numerologia do teu nome. Letra A é 1. Onde está aqui? Letra A, B. Letra B é 2. Então, eu não tenho a letra B no nome, que vale 2. Putz, A, B, C é 3. Eu não tenho a letra C. Eu vou explicar para você. A, B, C, D. Eu não tenho a letra D. Gente, eu não tenho quase nada. Letra D. Então, eu não tenho A, B, C. Não tenho a letra 4. A, B, C, D, E, eu tenho. E, S, A, B, C, D, E, 5. 5, 2, 5. Então, eu vou pegar para vocês para mostrar que jeito é, onde está o livro de numerologia. Ele está por aqui, eu vou pedir para alguém vir aqui pegar o livro. Ah, tá, já estou vendo o livro na coisa, eu vou mostrar para vocês. Você faz uma sequência de números e vai ver que número que você tem. Então, você vai para compreender melhor o nome que você usa. Eu vou dar licença. 2 minutinhos, eu mesmo pego. Então, eu vou continuar falando com vocês. Você ouviu minha voz, que eu estou aqui, não sumi, não. Então, está aqui, ó. Pronto, achei. Então, na numerologia, aqui. Então, então, pode copiar. Então, é difícil alguém ter todos esses números ou equivalente a esse número. Então, eu, Ana Vitória Vieira Monteiro, não tenho o B, não tenho o C, não tenho o K, não tenho o W, não tenho o Y, né? Eu não tenho o X, mas tenho o U. Não tenho o F, mas tenho o O. O 9, eu tenho o I. Ana Vitória, 1, 2, 3, 4, 4, 9, tem mais que isso. Tem R, 4, 5, tem vários anos, tem 9, 9. Tá vendo? Copia aqui. Então, se você quiser ter esse livro, dá uma olhadinha, olha aqui, ó. Números. Eu dei isso aqui no curso de astrologia, eu indiquei esse livro para os tarólogos comprarem. É um livro muito legal. Então, ao você ver esses números e ver os números ausentes, você vai saber qual a lição que você tem que aprender nessa terra. Por isso que muita gente muda o nome, acrescenta ou tira. Então, eu tenho que aprender. Aqui eu estou me entregando para vocês e vão saber, mas também, sabe? Pode saber, não tem problema nenhum. Então, eu tenho que aprender a lição do 2, do 3, do 4, onde está aqui. Vou mostrar para vocês. E eu peguei, fiz uma pasta com esse nome, para saber quais eram as lições karmáticas que eu precisava aprender. Números que faltam, lições karmáticas, é 81. São coisas que vê a página 81 desse livro. Muito interessante, que assim vocês já vão direto no assunto. Então, aqui, ó, 81, lições karmáticas. Falta, para mim, falta o 2. Deixa eu ver se falta o 2. Né? Porque às vezes você não tem o B, mas você tem a letra equivalente ao B, né? Pô, eu também sou bem doido. Então, não, eu tenho. Eu sou bem louco. Porque, olha aqui, eu tenho aqui, ó. Eu tenho o T, Ana Vitória, eu não tenho B, eu não tenho K, mas eu tenho o T, Ana Vitória Vieira Monteiro. Tem o T aqui, me salvou, olha. No Vitória e no Monteiro. Tenho 2 T, por sinal. 2 T. Então, pronto, já acabou isso aqui. C.
L e o Ana Vitória Vieira Monteiro. Esse eu não tenho mesmo, o 3. Nem equivalente. Então vamos ver o que é esse tal de 3. Aqui você... O indivíduo não tem senso de humor. Então, isso, hoje eu tenho porque eu aprendi por consciência. Eu tenho um pequeno senso de humor. Não é muito bom, mas tenho um pequeno senso de humor. Nem facilidade para síntese, eu também aprendi. Eu pedi espiritualmente, Deus, me dá a capacidade de síntese, de resumir em poucas palavras um sentimento, porque tem coisas que não cabem em palavras longas, mas pequenas. E Deus me ouviu e me ajudou. E nesse minuto eu me tornei poeta. Então, eu escrevi vários livros que eu pretendo editar, escrevi peça de teatro também, quando eu fiquei encantada, quando eu consegui ter essa capacidade de síntese. Então, eu aprendi. Então, essas coisas você tem dificuldade, mas não quer dizer que você não aprenda. Só que você tem que se esforçar mais do que o outro que não tem esse problema. Não conseguindo perceber tudo. Acha difícil expressar o que sente com palavras adequadas à ocasião. Então, isso é real. Muitas vezes eu acho muito difícil expressar aquilo que eu sinto. Mas quando eu fiz a opção da verdade, ficou mais fácil. Eu tinha vergonha. Como é que eu vou falar isso? Eu não respeito. Eu não falo. Por quê? Aí o que aconteceu? Vocês lembram? Eu falei que eu tive uma doença artística reumatoide. Aí eu ia morrer em 3 anos antes, aleijada e torta. Meu Deus, eu não consigo me imaginar. Torta numa cadeira de roda e morrendo em 3 anos. Eu não consigo imaginar isso há 30 e tantos anos atrás. Aí eu peguei, eu estava começando a tomar ayahuasca. Tomei ayahuasca bastante. Vamos falar bastante, é bastante mesmo. Eu vou vomitar. Entrei para dentro de mim e fui ver onde estava a energia daquela doença. Eu vi no meu calcanhar a cara da minha avó. Pô, genético. Genético fodido, então agora não vai ter saída. Mas daí eu vi minha avó, falei, minha avó é espírito. Pensei na minha avó. Minha avó veio e disse, escreva sobre todos os males que te afligem, que isso vai te libertar. E aí começou depois que eu aceitei isso, começou uma sessão de vômito que eu vomitei, caguei, chorei, eu nunca passei tanto mal até que parece que eu vomitei alguma coisa, parecia uma pedra que saía de mim. Depois parecia que era um arame farpado que vinha de dentro, rasgando tudo. Nossa, eu falei, quando acabar isso aqui, eu vou precisar de um hospital, porque não é possível, eu passei muito mal. E eu passei mal mesmo. E eu estava sozinha, ninguém me ajudou. Nossa, me jogava no chão, berrava. Mas obedeci. Aí que tá. Comecei a aprender a obedecer. Obedeci à informação. Aí comecei a escrever sobre mim. Aí, nesse período, meu filho mais velho, estava muito doente. E ele bebia também. Ele tinha problema de fígado, tinha hepatite C e bebia. Um dia eu chego na casa dele, ele está em cima da mesa, uma garrafa de vodka e uma de pinga. Eu olhei aquilo, ele magro, amarelo. Meu Deus do céu, até hoje dói de pensar. Eu olhei aquilo e falei para ele, meu filho, eu não te dei a vida para você fazer isso. Não te dei a vida para você fazer. Ele olhou bem para mim e falou, você me deu a vida, mas a morte é minha. Nossa, gente, aquilo cravou no meu coração como se fosse uma faca que entrou e não saiu mais. Aquela dor, nossa. E eu, olha, ele desencarnou, passou e aquela dor não passava. Aquela Aquela doença, a morte é minha, foi uma coisa que... Nossa, meu Deus, não dá para ninguém. Aí, então, eu estava escrevendo, fui escrever a peça Disco Solar, sobre o último momento do Império Inca. Eles já estavam ensaiando já fazia alguns meses, que foi encenado no Teatro São Pedro e depois no Teatro Oficina, há muito tempo. Eu pretendo fazer essa peça novamente no nosso teatrinho quando a gente estiver lá em Marinque. Então, eu cheguei para o diretor, para o ator, e falei assim, eu posso acrescentar uma frase nessa peça? Ele falou, pode. Eu falei para o ator, que ia fazer um sacerdote. Eu falei, eu vou acrescentar uma frase na sua fala. Não, pois não. Então, quando ele vê o filho dele traindo o Inca, ele fala, eu não te dei a vida para fazer isso. E o ator que fazia
o traidor fala, você não me deu a vida para fazer isso, mas a morte é minha. Então vamos assistir ao ensaio com a nova fala. Eu estou com a minha angústia perpétua, com a minha dor, com a minha culpa. O coração de mãe pega tudo. Quando ele falou a frase e o outro respondeu, saiu uma coisa do meu coração e ficou preso no ciclo mágico do teatro. E nunca mais doeu. Tanto que eu posso falar hoje sobre isso e representar e detalhar a minha dor sem senti-la. Eu tenho reflexo disso no corpo. Ao falar, eu tenho assim, um ligeiro aperto no meu coração, mas não aquela dor horrível que eu tinha. Ficou presa no círculo mágico do teatro. Daí eu entendi quando minha avó no astral falou, escreva sobre isso. Aí nossa, eu falei, achei o ovo da galinha. Então, eu descobri aqui a magia total. Comecei a escrever uma peça atrás da outra, escrevi umas 20. Algumas foram encenadas, outras não, mas eu escrevi. Contei todas as frases que me doía na alma, eu pus em alguma peça. Todas elas pus em alguma peça. E aí eu ia melhorando. Até que um dia eu volto e faço meus exames novamente. Passado um ano. E eu não tinha mais nada. Glória a Deus. E aí, o que faz? Todo ano eu faço exame. Todo o ano eu faço exame. Esse ano mesmo eu já fiz esse exame. Porque eu fiquei, será que volta? Será que volta? Será que volta? E tinha gente que falava, passou, mas vai voltar. Eu falei, dessa cobra venenosa, não vai voltar nada. Não. Até hoje não voltou. Eu tenho os exames, estou curada. Olha, eu me curei naquele dia que eu tomei uma máscara, lembra? Eu falei? Essa doença, ela deforma as mãos, os pés e depois o corpo. Então, vou mostrar para vocês minha mão. Posso mostrar os pés, mas a minha mão já serve. Não tem deformação. Não tem nada torto aqui. Entendeu? Eu estou curada. Aquilo me deu uma fé na máscara, me deu uma fé em tudo. Eu falei, poxa, curou isso. Então, continuando lendo aqui. Eu estava falando sobre a dificuldade de falar sobre o que sente. Então, eu me curei disso também. A articulação é uma dificuldade. Realmente, a articulação, mexer o queixo é uma dificuldade para mim. Eu falava antigamente assim, me mexia a boca. Hoje em dia, eu costumo já mexer a boca e mexer o queixo. Era difícil fazer isso, porque o queixo aqui está preso à nossa agressividade. Então, eu retinha, até travar, chegou a travar aqui o queixo. Então, realmente, isso aí aconteceu. Mas eu destravei, tá? Falta a capacidade de relaxar e desfrutar as coisas simples da vida. Realmente. Então, parar, eu achava que era para os fracos. Eu não parava. Eu ia para cá, parava. Não, eu descanso. Eu adotei uma frase que minha sogra dizia, que é, eu vou descansar no túmulo. Vai ter tempo suficiente para descansar lá. Eu achava divertido falar isso. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu dou muito valor para a hora de dormir, a hora de descansar, a hora de relaxar. E foi uma dificuldade que eu aprendi a fazer isso, que eu tentei. Então, eu comecei com o exercício que eu dei para vocês, o nome. Porque ao você escrever seu nome, você começa a relaxar. Então, mas mesmo assim, eu tive estresse várias vezes. Entendeu? Então, às vezes eu tive um estresse danado, que o médico falava assim, eu vou internar a senhora hoje. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Então, hoje em dia, eu não acho mais que estou perdendo o meu tempo quando vou dormir. Porque eu achava, o mundo está aí girando, fazendo você coisa, eu estou aqui dormindo, pelo amor de Deus. Né? Eu achava que era uma perda de tempo horrível. Hoje em dia não mais. Então, eu estou dando exemplo para não dar exemplo dos outros, estou dando de mim mesmo. Eu estou cheio, sou um poço de exemplo. Não gosta muito de ficar perto de crianças, tipos ingênuos e não sofisticados. Não, gosto sim. Gosto das crianças. Às vezes eu acho ruim com barulho, mas hoje em dia também já não acho mais ruim. E pessoas ingênuas, não sofisticadas, quer dizer, muito ignorantes, realmente teve um tempo que eu não suportava gente muito ignorante. Nossa, era um sofrimento. Aguentar aquilo era um sofrimento. Hoje em dia eu não ligo mais. Então, eu superei todas as dificuldades do número 3, eu superei. Pelo menos melhorei e tentei e prestei atenção. Só me ajudou. Então, eu estou falando isso para vocês levarem a sério
e ver que número falta no seu. Vou mostrar outra vez para você, se não quiser comprar o livro, pelo menos você faz na sua casa. Olha aqui, 1969, gente, ó, 6/11/69 que eu comprei esse livro. Esse aqui depois que eu dei para a Leona, o livro. Fiz outra dedicatória de para a Leona. Ele ficou aqui em casa mesmo. Então, eu adoro essas coisinhas antigas que eu tenho. Mostra aqui. Deu para escrever? 1AJS, 2BKT, 3CLU, 4DMV, 5ENW, 6FOX, 7GPY, 8HQZ, 9IR. Depois, então, o valor. Tem outros livros e você pode saber, pelo menos, pesquisar na internet e me perguntar que eu respondo. Então, ou comprar um livro. O mais interessante é comprar um livro que você vai ler várias vezes, vai fazer o seu, da sua mãe, do seu pai, e depois você vai ver que a pessoa, quando tem dificuldade, você vai trabalhar em cima dessa dificuldade. E não vai exigir que a pessoa tenha tanta facilidade. Por exemplo, eu tenho muito o número 9, que é o número da espiritualidade. Eu tenho 9. Então, eu não posso exigir que as pessoas tenham a mesma facilidade do que eu para entrar em transe. Não posso exigir. Tenho 9. Então, não dá. Então, tem pessoas que têm vários outros números com bastante excesso, então tem muita facilidade com aquilo. Então, eu estava falando sobre isso. Então, a mente, o conhecimento, o autoconhecimento, vai gerar isso. Essas coisas fazem parte tudo do autoconhecimento. Não basta você só entrar em transe, você limpar sua mente, a gente conhecer quem são os nossos demônios, como é que está o nosso inconsciente. Nós temos que usar esse conhecimento para nos libertar das nossas dificuldades. E os antigos se esforçaram para arranjar técnicas e formas para nos ensinar isso. Que criaram a numerologia, a astrologia, o tarô, transe e aí vai, entendeu? Para nos ensinar essas coisas. Então, a gente é muito grato a todos os antigos. A mesma coisa, essa autora que escreveu o livro Não Temas o Mal, então você vai pesquisar, você põe aí na internet, no Google, você vai ver que ela casou com um terapeuta psiquiatra que foi amigo do Reich, escreveram, aprenderam muita coisa junto, fizeram muita coisa junto, e ofereceu para a humanidade esses livros. Agora, eles pegaram esse conhecimento da onde? Ela captou, viu uma entidade e deu para ela. Captou uma ideia que estava aqui no ar, estava aí. Então, uma vez eu li um livro sobre os monges tibetanos que se trancam nas cavernas. Eu vou falar para você que jeito se apresenta no astral, vocês devem ter visto isso no astral. Então, quando estão em transe. Então, eles vão deliberadamente, eles entram numa caverna e ficam lá. De 3 em 3 dias vai um monge lá e põe uma comidinha para eles embaixo de uma fresta ali. E eles não saem de lá de jeito nenhum. Que é para sair do corpo. Então, eles saem do corpo, porque eles não têm outra atividade ali, inclusive está no escuro. Eles saem do corpo para vagar pelo mundo, para se pôr no nosso plano disponível para a humanidade que quiser aprender com eles. Então, o que você vai ver? Um cara de manto, barbudo, cabeludo, careca, parecendo um velho, mas pode ser até moço, mas andando, ele já vai ter um bastãozinho dele, que pode te ensinar. Então, quantas pessoas já viram isso no astral? Quantas pessoas já viram isso em sonhos? Quantas pessoas já tiveram a impressão que tinha um cara desse do seu lado? Esse cara está disponível, basta pedir. Gostou dessa informação? Basta pedir. Você tem, no mínimo, pedir, me ensina, me ajuda, me abençoa. Eles renunciam à própria vida, à liberdade física para vagar pelo mundo disponível para as pessoas. Então, eles são esses guias, que não dá nome, vai ensinar, como esse guia que ensinou a Eva, a autora desse livro, Não Temas o Mal. Então, tem outro autor do Novan, mas ele organizou as palestras que ela fez. Então, que foram muitas palestras, então ele organizou, resumiu.
Então é isso. Então a gente vai ver isso no astral, vai ver em transe. Então, aos poucos a gente vai identificando o que a gente vai vendo no plano superior, ou seja, nos planos astrais, identificando. E aí, nessa de começar a identificar e saber o que vai acontecer, deixa de ser tão misterioso. Você passa a ter uma intimidade com aquele plano, porque você já sabe algumas coisas a respeito daquele plano. Você sabe que a cor prata significa uma energia yin, feminina. A cor dourada significa uma energia yang. Daí você vai ver, saber a forma, se é circular, se é quadrado, que significa o círculo, que significa tendo intimidade com o teu trânsito. Você vai desfazendo o mistério. E ao fazer isso, você vai se autoconhecendo. Saber o que a sua cabeça produz e como ela produz. Quais são os signos sinais? Qual é o teu repertório mental para identificar os planos não visíveis? O que você faz com as informações que recebe? Como que retém? E tanto que isso é importante que, reportando lá para a Grécia, Zeus, vamos chegar lá no Zeus, nossa senhora, vamos longe agora. Zeus, quando foi começar a tal da guerra dele aqui dos Argonautas, a primeira coisa que ele fez foi visitar a deusa Vitória. Vitória não, Memória. E perguntou para ela, você me ajuda aqui na guerra que eu vou perder lá na Terra, com os monstros que tem lá que querem se opor ao meu reinado aqui? Ela falou, ajudo, claro. Aí, daquilo que ela bobeou, ele comeu ela. E fez parte dele, a memória. Então, a primeira coisa que faz parte do nosso ser, de ser humano, é a memória. Uma pessoa sem memória é nada. Então, você vê as pessoas que sofrem de Alzheimer. Ela começa a esquecer, esquece o nome, esquece isso. Chega a um ponto que ela não sabe nem quem é o pai, quem é a mãe, ninguém mais. Ela perdeu a memória, perdeu tudo. Pode andar, pode falar, pode comer, pode tomar banho sozinha, pode fazer o que ela quiser. Se ela não tem memória, acabou. Então, a sua inteligência, a sua capacidade de aprendizado está diretamente relacionado à sua memória, à sua capacidade de reter as informações da vida, sejam elas mais sofisticadas ou não. Então, a memória. Então, estamos falando bastante, já estamos falando há 1 hora sobre isso. Então, isso faz parte da nossa autoconhecimento. Como que nós vamos ter autoconhecimento? Como que nós vamos saber? Se você não lembra o que você fez quando era na infância, se você não lembra de si mesmo, então tem esses recursos, numerologia, astrologia, para te ajudar. Tem também, chega na sua mãe, seu pai conversa, olha seu álbum de fotografia, olha o álbum de fotografia dos teus irmãos, dos teus primos, pergunta, queira saber mais sobre você, porque a mãe ela tem aquele negócio, certas coisas ela dá um apagão, põe lá no arquivo morto e não tem quem tira. E às vezes nem sob hipnose você consegue tirar algumas coisas, tem coisa que fica lá, presão lá dentro, no escuro, inclusive. Então, vai abrindo, vai lembrando, vai lembrando. Mesmo as coisas banais, mesmo bobagem. Com quantos anos eu aprendi a andar? Com quantos anos eu falei? Bobagem, tem coisas assim. O que eu gostava de comer? O que eu não gostava? Mamãe até coisa que dá. Mas vai lá, também da tua mãe, ela vai gostar dessas perguntas. Ela vai gostar de se contar esses momentos em que você era inteiramente dela. Pequenininha, a coisa mais lindinha do mundo, maravilhoso. A gente fica tão feliz, né? Então é isso, começa a saber, começa a querer saber, e até as coisas dolorosas também. Aí você pega um caderninho e vai escrevendo, vai relembrando você mesmo. Daí você lembra que na data tal, quando você teve o primeiro sentimento de inveja, foi direcionado a quem? A teu irmão? A tua mãe? Teu vizinho? Já ajuda bem. Aí, claro que ninguém vai sair falando, ninguém nem escreve, porque morre de vergonha, eu primeiro morro. Então, eu lembro. Eu estou até pensando em desenhar um quadro com essa lembrança, para ver se ela sai de mim. Supero isso. Eu lembro que eu comecei a fumar, eu escrevi isso, escrevi inclusive num livro que eu escrevi sobre parar de fumar. De inveja de uma amiga, que ela fazia sucesso com os meninos e ela fumava. Eu achei na minha parca inteligência da época que era o máximo que ela fumava. E aí eu comecei a fumar. Não mudou nada, claro, evidente. Mas eu achei, mas eu fiquei com isso.
Mas aquele vício veio do que? Da inveja. Na hora que eu detectei da onde veio, passou. Mas nessa, eu fumei 53 anos seguidos. 5, 6, 7, 8. No karmático, 8. Não é brincadeira não, gente. A gente vai longe no ato da inveja. E quantas outras coisas que a gente faz que não bota a consciência, então, portanto, não se livra. Lembra que eu comecei a falar sobre isso no começo do nosso trabalho, sobre trabalhos ruins, trabalhos malignos? Quando você sabe quem é, como é, que jeito é, você se livra dele. Então, é isso. Agora, você sabe que jeito é, como é que se livra deles, também dos seus próprios atos malignos, com inveja. É uma delas. Deixo essa dica para vocês. Então, nossa, peguei pesado agora. Nossa Senhora. Mas ajuda bem, gente. Nossa Senhora, como ajuda. Nós estamos nesse caminho, o caminho do autoconhecimento. Então, é isso, sabe? É isso. É claro que a gente não vai ficar também se chicoteando, se estapeando na cara, achando que é a pior das pessoas, não. A gente está melhor, porque a gente pelo menos encarna. Ah, você é difícil. Escreve, conta história, falar para o mundo, sabe? Porque depois que você venceu o seu problema, o mundo pode saber qual é, porque a gente só fala com espontaneidade sobre os nossos problemas depois que eles estão vencidos, depois você resolveu. Aí você sai falando. Tanto que nas igrejas, desde a época que a gente lembra que as pessoas dão testemunho, aqui não sei por que eu vou desligar, dão testemunho, a primeira coisa que eles fazem é dar testemunho. Cristo falou, quando era curado, a pessoa fala, o que eu posso fazer para ajudá-lo, mestre? Deu testemunho. Então as pessoas têm que sair e dizer quem foi e contar por quê. Então, quando ela fala e reconhece, ela acaba com o seu problema. Então, o dar testemunho é isso, você fala, mas depois que acabou com o problema. E dificilmente a gente fala sobre nós mesmos, fala sobre os nossos problemas, enquanto nós estamos vivenciando o trauma. Estamos tendo problema. É difícil, muito difícil. Ninguém fala. Eu não falava, que era inveja da minha colega de escola. Gente, eu tinha 16 anos, tenho 73, eu levei 53 anos para pensar nisso. E eu fiz terapia de tudo quanto foi jeito. Teve uma época da minha vida que eu só fazia terapia, pô. Nunca, nem sequer discuti com os meus terapeutas da época por que eu fumava. Nem sequer. Nem sequer isso. É só para dar exemplo que como a dificuldade é grande. E se foi para mim, é para os outros. Eu não sou diferente dos outros, sou ser humano como todo mundo. Entendeu, querido? São 10 para as 9, a gente começou 15 para as 8, então estamos falando exatamente há 1 hora. É o tempo que a gente se determinou para conversar todos os dias, falar todos os dias. Espero que essas conversas estejam sendo úteis a vocês todos, a nós todos. Para mim está sendo maravilhoso, porque eu faço a minha meditação. Uma meditação em voz alta, estou refletindo sobre mim mesma ao conversar com vocês todos. Então, como eu estou aqui na minha salinha sozinha, falando, parece que eu estou conversando com Deus. Então, vocês estão representando uma figura divina para mim. Muito obrigado. Muito obrigado por me ouvir. Obrigado pelos coraçõezinhos, pelas luzes, pelas estrelas, pelos sóis. E até amanhã. E sábado a gente já saiu a propaganda do trabalho. Nós vamos fazer um trabalho de intercessão. Espero vê-los lá também. Convide seus amigos por aí. Tá bom, queridos? Grande beijo, eu os amo profundamente. Profundamente.